Então, a ideia de hoje é discutir um pouco sobre funções, continuar, né? Que nós discutimos na última aula um pouco sobre domínio na imagem e algumas funções específicas. Hoje nós vamos falar um pouco de gráfico e trabalhar alguns exemplos. A função, da forma um pouco vaga, que nós dizemos no colégio, né? Associado a uma lei, né? Que associa dois conjuntos, conjuntos A e conjunto B, em que todo elemento de A tem que estar associado necessariamente a um elemento de B. Pode ser o mesmo elemento. Então, nesse exemplo que eu tomei, temperatura da Terra, a temperatura, né, em todo o globo. Então, temos a latitude, né, que é de menos 90 a 90, e a longitude, que é de menos 80 a 80, né? Então, aí você percorre qualquer ponto na superfície, você percorrendo, né, latitude, que é de menos 90 a 90, e a longitude, que é... Então, aqui é o domínio, né? Domínio são todos os números reais, né? De menos 180 a 180. Cartesiano, né? O intervalo menos 90 a 90. Chegando onde? Chegando aqui na reta, né? Então, o conjunto A é o intervalo, né? Menos 180 a 180. Cartesiano, menos 90 a 90. E o conjunto B é a reta real. Então, você pode associar aqui qualquer ponto do domínio, que é esse retângulo, a um ponto da reta. A imagem nós sabemos, né, que não é todo número real que vai estar na imagem. Para ele estar associado a um ponto, né, nós sabemos que vai ter que estar uma temperatura aí, acho que a mínima na Terra é menos 70, né? E a máxima deve ser o quê? Uns 50 e pouco graus. Perfeito? Da superfície, né? Função. Então, a função tinha três elementos que nós já tínhamos discutido. Domínio. Domínio, uma função, é o conjunto que ela está, onde ela está definida, onde ela vai assumir seus valores. Que nesse caso, quando escrevemos nessa notação, né? O conjunto A é o conjunto domínio da função. E o contradomínio? O contradomínio é onde você vai chegar com os valores da função. No caso anterior, era a temperatura. A temperatura é um número real, então chegava na reta. Como vai ser a maioria do nosso exemplo, né? O domínio vai ser o subconjunto da reta e o contradomínio vai ser a reta, a maioria das vezes. Embora temos um exemplo que é muito importante, que é sequência, que o domínio já é os naturais, ou subconjunto finito dos naturais. E, por fim, né, outro elemento que precisamos da função é a imagem, que é o subconjunto, né, do contradomínio que está associado necessariamente a algum elemento do domínio. Escrevendo em forma de conjunto aqui, acho que até fica mais fácil entender, né? Então, é um conjunto que é formado por todos os pontos do contradomínio, em que vai existir um x, tal que f de x é igual a y. Perfeito? Está escrevendo na linguagem de conjuntos. E alguns já estão habituados. Uma função, de novo, na notação genérica, né? Entre os dois conjuntos A e B. Como acima, é uma lei que associa, né, a um elemento de A a um elemento de B. E o que vai ser o gráfico? O gráfico vai ser todos os parzinhos ordenados que você vai ver, varrer o conjunto A e vai tomar o B como sendo o f de A necessariamente. Então, temos em conjunto, né, temos que o gráfico é todos os parzinhos A e B, que o Azinho está no domínio, o B está no contradomínio, e o B é igual a f de A. O exemplo mais facinho, mais típico para nós, que é a função afina. Função da forma ax mais b. Aqui eu peguei o exemplo que o a é 2, né? E o b é igual a 1. Aí ficou mais simples ainda, um exemplo numérico. Aí temos que o gráfico vai ser todos os pontos x. Aqui eu troquei o a e o b por x e y, porque quando está com números reais é a notação mais usual. Vai ser todos os pares ordenados, x e y, onde o y é necessariamente o f de x. Então, é o desenho azul gráfico. Ou, na forma bonitinha, bem escrita, o gráfico vai ser todos os pares que estão em F2,
Porque nesse caso, o domínio é a reta, então você todos os pares que estão no R2, em que o x está no domínio, nesse caso aqui é toda a reta, domínio, e o y é igual a f de x, que nesse caso que nós estamos considerando, f de x é igual a 2x mais 1. E, portanto, nós temos que vai ser todos os pontos x e 2x mais 1, com x aqui percorrendo o domínio da f, que é a própria reta. Então, esse é o exemplo que nós dizemos graficamente por uma reta, né? Vamos ver por que é uma reta, a função. Podemos escrever de uma forma bem bonitinha, resumida, que é os pares ordenados x e 2x mais 1. Vamos discutir um pouco aqui a função linear da forma ax mais b. Vamos estudar um pouco mais o gráfico dela. Então, olha, percebe o que acontece, né? Pegarmos dois pontos. Eu peguei aqui o ponto x1 e o ponto x2. Aí eu calculei o f de x1, que deu y1, e o f de x2, que deu y2. Portanto, essa diferença vai ser a diferença dada por y2 menos y1, que eu denotei aqui por f de x2 menos f de x1, né? Aqui estou calculando o f de x2. Então, esse ponto aqui é o x2 f de x2. E esse ponto aqui é o y1 f de x1. Então, essa diferença é y2 menos y1, que vai ser igual, né? O f de x2 menos f de x1. E essa diferença aqui é x2 menos x1. Portanto, aqui tem o θ. Esse θ é o ângulo que está fazendo essa reta com esse x. Ou, de forma equivalente, essa reta com essa reta aqui, com a reta y igual a y1. Olha aqui que estou pegando dois pontos quaisquer. Então, a tangente desse ângulo, que chamamos de m, que é a inclinação da reta, vai ser igual. Então, tangente de um ângulo, né, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser comprimento desse intervalo, que é f de x2 menos f de x1, sobre o comprimento desse cateto, que é x2 menos x1. Perfeito? Lembrando que a nossa função é ax mais b. Então, na hora de calcular ela no ponto x2 qualquer, vai dar a vezes x2 mais b. E o f calculado de x1 vai ser a de x1 mais b. Aqui está errado, né? Vou corrigir depois, mas ele pôr no a. Então, a hora que fazer essa diferença, o b cancela, vai dar a vezes x2 menos x1, que é o que sobrou, depois que cancelou o b, dividido por x2 menos x1. Ó, lembra que a divisão que eu posso cancelar aqui é quando tem um produto. Então, tem a vezes x2 menos x1 dividido por x2 menos x1. Aí eu posso cancelar o x2 menos x1. E deu a. Então, olha que interessante. Quando eu tenho uma função afim, pegando dois pontos quaisquer do seu gráfico, eu vejo que esse ângulo, que é formado por essa reta e por eixo x, sempre vai ser igual. Então, ela tem, nós chamamos que ela tem inclinação A, ou coeficiente angular da reta. No caso aqui da reta dado pelo gráfico da função afim. Então, nós dizemos que o coeficiente angular ou inclinação da reta é A. Perfeito? Então, essa é uma propriedade da reta, que a inclinação dela aqui se mantém constante. A inclinação é sempre o valor A. Então, se eu aumento o A, eu estou ficando com o ângulo mais próximo de π sobre 2. Porque tangente, lembra da última aula? Tangente, quando eu aproximar de π sobre 2, eu estou aproximando do cosseno de π sobre 2 no denominador, que é seno sobre cosseno. Eu estou aproximando de zero, o denominador. Então, isso aqui vai para infinito. Então, deixa eu fazer o gráfico da tangente. Percebe que quando eu aproximar de π sobre 2, que é um valor que está aqui, a função vai estar assumindo valores cada vez maior, tá vendo? Vai para o infinito. Portanto, cada vez que estiver mais próximo de π sobre 2, maiores valores da tangente vai ter. Se eu aumento o A, né, cada vez que aumentar mais o A, eu vou ter que... θ vai ter que estar cada vez mais próximo de π sobre 2. Então, se eu
tiver com valores maiores de A, eu vou estar com inclinações maiores, vou aumentar esse valor de θ. E quando o A estiver mais próximo de zero, menor é o valor de θ, porque tangente de zero é zero. Então, se eu for diminuindo o A, vai acontecendo o quê? O θ vai diminuindo e vou estar cada vez mais próximo da reta horizontal, que é a reta dada quando A é igual a zero. Se o A for zero, eu tenho a reta aqui, o f de x vai ficar igual a b, né? Então, vai ser a reta constante y igual a b, o seu gráfico. E o θ vai ser zero, porque tangente de zero é zero. Então, e se for negativo? Aí o θ vai ser negativo, porque tangente de um valor negativo, voltando aqui no gráfico, né? Tangente de um valor negativo é negativo. Se o A é negativo, a reta ela tem inclinação negativa para baixo. Depois, outra função que nós já tínhamos estudado, alguns conceitos, principalmente de raiz, como determina a raiz, vértice, né, x vértice, são as funções da forma ax ao quadrado mais bx, onde a b e c são números reais ou constantes, dizemos, e o a de zero, porque se o a for zero, é da forma bx mais c, que é o caso de função afim, que nós já discutimos aí no caso acima. Antes, note uma coisa, aqui nós temos o seu eixo de simetria, que ela é refletida, né, em relação a esse eixo, mas o que acontece tudo aqui, a mesma coisa acontece do lado de cá, refletindo, né, esse pedaço gráfico em relação a esse eixo de simetria, perfeito? Aqui é o ponto, menos b sobre 2a, que é o x do vértice, que é o ponto médio, né, entre as duas raízes, perfeito? Tem uma raiz zero, que é a raiz menos b sobre a. Vou fazer o quê? Eu vou pegar esse gráfico, vou somar aqui com o y do vértice, que é delta sobre 4a. Então, eu vou somar aqui, o gráfico vai ficar aqui. Depois eu fiz no final da aula, ou se não der tempo na segunda-feira que vem, como faz as operações com o gráfico, né, que eu estou fazendo bonitinho. Mas olha só, né, se eu pegar aqui todo o valor da função e somar com o y vértice, eu vou pôr o gráfico aqui, né? E depois eu faço o quê? Eu faço o deslocamento ao longo do eixo x pelo x do vértice. Aí eu coloco o gráfico aqui. Vamos ver o que acontece se eu faço... eu quero obter, né, a função que representa o gráfico vermelho, fazendo essa operação. Primeiro eu somo o y do vértice e depois eu desloco aqui o x pelo x do vértice. Depois eu vou fazer vários exemplos para entender melhor essa operação. Mas, por enquanto, vemos que para obter aqui esse gráfico vermelho, né, eu somo o y do vértice e depois eu somo o x do vértice para deslocar aqui para a esquerda. Então, fazendo essa operação, né, calculando o f, calculado x, menos b sobre 2a, que é trazer ela para a esquerda, o gráfico, e somar com o y do vértice, eu tenho... substituindo, né, na função, vai ficar... Lembra que completamos o quadrado, né? Como era o quadrado? Completar o quadrado é ax ao quadrado mais bx mais c. Era a vezes x menos b sobre 2a elevado ao quadrado menos delta sobre 4a. Vem de completar o quadrado. Só estou calculando, né, essa expressão calculada agora no x menos b sobre 2a. Tá aqui, né? Depois somando aqui o delta sobre 4a. Então, né, eu só fiz o quê? Eu completei quadrado, né? Escrevi isso aqui como a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. E calculei, né? Então, quando eu completo o quadrado, nesse valor, que é x menos b sobre 2a. Fazendo essa continha. Então, isso aqui cancela, tá vendo? E aqui cancela. Vai ficar só a vezes x ao quadrado. Portanto,
Esse vermelho é o gráfico da função ax ao quadrado. Então, é que nós chamamos de forma reduzida. Então, era y igual a x ao quadrado, eu passei o a dividindo, eu posso escrever a mesma expressão como y vezes 2p, onde p é 1 sobre 2a, certo? Porque eu colocar 1 sobre 2a vai cancelar o 2, vai dar 1 sobre a. Então, y é igual a x ao quadrado, que é a mesma expressão. Então, o vermelho é o gráfico os pontos geométricos, né, dado por essa curva. Ou seja, né, são todos os pontos x e y que essa igualdade é satisfeita. Perfeito? Porque nós vimos aqui, né, que o y, que aqui no caso é g de x, é igual a x ao quadrado. Eu passei o a dividido, ficou x ao quadrado igual a 1 sobre a, né, de y, e eu chamo 1 sobre a de 2p. Então eu posso escrever dessa forma, que nós dizemos que é a forma reduzida. Vamos pegar o foco. O foco vai ser o 0p sobre 2. Perfeito? Isso chamamos de foco. E nesse caso, né, o vértice aqui é o ponto x vértice e y vértice, que é o ponto mínimo da função. Chamamos de vértice. São elementos geométricos. E por fim, vamos pegar mais um elemento que é a reta diretriz, que é essa reta aqui pontilhada, que é a reta y igual a menos p sobre 2. Então, observe que eu peguei a reta a uma distância p do foco. Então, essa é a reta diretriz. É a reta que está a uma distância p do foco. Lembrando que a nossa equação satisfaz essa parábola é da forma x ao quadrado igual a 2πy. Agora vamos fazer a seguinte continha. Vamos pegar um ponto qualquer, que está dado aqui pelo gráfico, né, de y igual a 1 sobre 2p de x ao quadrado. Vamos calcular essa distância do f até um ponto do foco, até um ponto do gráfico. Então, se nós for calcular esse comprimento, né, que podemos denotar dessa forma, depois vocês vão se acostumar bastante com isso em geometria analítica. Mas isso aqui representa, né, a distância de f até p. Então vai ser, né, por Pitágoras, lembra que aqui forma um triângulo retângulo, o comprimento desse lado é y menos a coordenada y do foco, que é p sobre 2, né? Então fica y menos p sobre 2, sobre essa distância, que vai ser x menos o x do foco, que é 0. Por Pitágoras, esse comprimento é dado por x ao quadrado, mais, desenvolvendo aqui, y ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar p menos py, e mais o quadrado desse, que é p ao quadrado sobre 4. Perfeito? Agora, lembra que esse ponto, né, x e y estão no gráfico de y igual a 1 sobre 2p de x ao quadrado. Então, o x ao quadrado tem que ser 2py. Eu substituir aqui, x ao quadrado por 2py. Eu somo esses dois, vai ficar y ao quadrado, mais py, hora de fazer essa soma, mais, mantive aqui, p ao quadrado sobre 4, que tem um 4 errado. P ao quadrado, né? Igual em cima, que não fiz nada. Só que logo percebemos que isso aqui, né, é um quadrado perfeito. Porque eu tenho y ao quadrado, aqui eu tenho p, então, dividindo por 2, p sobre 2, e aqui o quadrado desse. Então, percebemos, a hora que fazer o quadrado aqui vai dar y ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é py, mais o quadrado do p dividido por 2, que é p ao quadrado sobre 4. Aqui só reescrevi como x menos x, que é 0, então aqui não fiz nada, só estou somando com 0. E aqui eu reescrevi como y menos, que vai dar mais, vai ficar igual acima. Portanto, isso aqui é a distância de P até a projeção desse ponto à reta diretriz, que aqui vai ser a mesma coordenada x, né? Nesse pontinho aqui.
certo? Porque eu só estou pegando e projetando o ponto x, y nesse eixo. E o ponto y, como está nessa reta, tem que ser menos p sobre 2. Então, esse ponto aqui é x, vírgula, menos p sobre 2. Então, isso aqui é a distância desse ponto, que é x, y, ao ponto x menos π sobre 2, que é o A, que eu coloquei aqui, chamei de A. Então, essa conta que nós fizemos foi para deduzir que essa distância é igual a essa. O gráfico aqui de uma função quadrática, que já estamos escrito, que já está escrito na forma reduzida, é o lugar geométrico, né, de todos os pontos, ou seja, que vai formar o vermelhinho, né, são todos os pontos da forma XY, em que a distância do foco até esse ponto é igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Isso é que chamamos, é um elemento geométrico que nós chamamos de parábola. Mas parábola com foco F, reta diretriz R, que é no caso capotilhado, é o conjunto de todos os pontos do plano, então vai ser aqui todos os pontos que estão sobre o vermelho, em que a distância desse ponto até o foco é igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Toda essa conta que nós fizemos foi para verificar que o gráfico de uma função quadrática, né, uma função da forma ax ao quadrado mais bx mais c, né, reduzimos ela quando colocamos o vértice sobre o eixo y e o foco também sobre o eixo y, nós reduzimos ela à sua forma reduzida e vimos que ela tem que ser necessariamente aí uma parábola, um gráfico. O gráfico de uma função qualquer, da forma ax ao quadrado mais bx, nós reescrevemos na forma reduzida, né? Pegamos aqui, isso, o gráfico da forma reduzida vai se deslocando para a esquerda e para cima, para colocar aqui, né? Tudo a reta diretriz, né? O eixo de simetria aqui no eixo Y, colocar o vértice também no eixo Y. Aí nós trabalhamos com o vermelhinho, porque é igual aqui o azul, só exceto que ele está deslocado para a esquerda e para a direita. Aí trabalhamos com o vermelhinho, aí nós vimos que o conjunto do vermelhinho é formado pelo todos os pontos que está à mesma distância do foco e da reta diretriz. Ou seja, é a parábola, como foi definido no colégio, tudo. Mas o que nós fizemos aqui a mais foi verificar que é uma parábola. Todo gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Essa conta que nós fizemos, tanto da função de primeiro grau como da função de segundo grau, é muito bonito, porque nós descrevemos em termos geométricos gráfico. Então, nós estudamos a função de primeiro grau e de segundo grau. Então, quando o coeficiente aqui chega até o n igual a 2, ou quando o coeficiente chega até o n igual a 1. Aqui tem um errinho, né? Faltou o x aqui. Mas nós podemos ter de qualquer grau, né? Pode ser 10, 20, né? Pode ser 8 vezes 10 elevado a 5, mais 4x ao cubo, mais 2x, mais funções polinomiais de qualquer grau. E se o AN for diferente de zero, dizendo que o grau do pronome é N. Então, lógico, né? Se eu tiver 0 vezes x à quarta mais 2x ao cubo, eu vou dizer que o pronome tem grau 3, não que tem grau 4. Então, eu pego aqui o maior coeficiente que é diferente de zero, e aí dizendo que o pronome grau é N. Então, por exemplo, se tiver 5x à quinta mais 3x à quarta mais 2x mais 1, plano integral 5. Então, aqui eu plotei alguns exemplos, né? Então, aqui o exemplo de uma cúbica. Então, tá vendo? Aqui uma função que o coeficiente de 3 aqui é 1. Esse é o comportamento normal, né, de uma cúbica. Ela tem 3 raízes. Mas pode, por exemplo, você pegar o x ao cubo, que é assim, tem nenhuma raiz. Deixa eu fazer exemplos aqui. Esse aqui é importante termos uma noção de como são as cúbicas. Então, por exemplo, eu vou fazer o gráfico de x ao cubo.
É só a função, né, x ao cubo. Olha como ela é. Ela vai ter só um zero aqui e vai ser crescente. Agora vamos pegar x ao cubo, não, x ao quadrado vezes x menos 1. Então, essa aqui, né, é uma cúbica, que é a cúbica que vai aparecer aqui embaixo. A cúbica x ao cubo, né? Ah, não fez a continha. Mas é a função x ao cubo menos x ao quadrado. Só fazendo aqui a distribuição do x ao quadrado. Ó, observe que ela vai ter dois zeros. Ela vai cortar o eixo x aqui no ponto 1, né? Porque já está aqui, qual é a raiz? E a outra raiz em zero. Então, ela vai ter, quer dizer, duas raízes aqui, que é zero, né? É o zero com multiplicidade 2. E aqui tem uma raiz que é 1. Perfeito? Mas ela pode cortar o eixo x em 3 pontos. Então, vamos por assim. Ela corta em 1, menos 1. Aqui é x menos 1. Então, vai ter uma raiz que é 1. Aqui tem uma raiz que é 1. E vamos por uma raiz em 5. É uma cúbica, né? Se fazer toda essa conta aí, vai dar uma cúbica. Então, tá vendo? Tem uma raiz aqui 1, uma raiz em menos 1, 1 e 5. Então, ela vai cortar o x em 3 raízes. Nós vimos, então, que ela pode cortar em 3 pontos, pode cortar em 1 ponto, pode cortar em 2 pontos. Perfeito? Então, cúbica ela pode ter 3 raízes, uma raiz e 2 raízes. E por que ela tem uma raiz, sinceramente? Aí isso vem de um resultado que as raízes, quando o coeficiente são reais, as raízes complexas vêm aos pares. Então, você vai dividindo pelas raízes complexas. Como é ímpar, tem que sobrar uma raiz real. Porque se tiver uma raiz i, a raiz menos i, que é seu conjugado, também é uma raiz. Então, aí você divide o polinômio pelas duas raízes. Aí vai, como é grau ímpar, vai ter que sobrar um polinômio grau 1. Então, tem que ter uma raiz real. Toda equação do terceiro grau, ou do quinto, ou de grau ímpar qualquer, tem que ter ao menos uma raiz real. Ou seja, se pegar a função aqui polinomial de grau ímpar, ela tem que cortar o eixo x uma vez, pelo menos. Que não é o que ocorre, por exemplo, com as de ordem 4 ou ordem 2, né? Por exemplo, essa aqui é um exemplo que ela não tem nenhum valor que dá igual a zero. Tá vendo? Por quê? Porque se eu tiver um valor x de forma que x à quarta menos x ao quadrado mais 1 é igual a zero, eu estou dizendo que o gráfico está cortando o eixo x. Perfeito? E aqui é uma de quinto grau. Aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco raízes. Mas pode não ter... pode ter só uma raiz. A função do quinto grau, nós sabemos que tem pelo menos uma raiz real, ou seja, o gráfico vai cortar o eixo x em um ponto, mas não podemos dizer mais que isso. Pode cortar em 2, pode cortar em 1, pode cortar em 3, pode cortar em 4 ou 5. Aí vai depender da função do quinto grau que estamos trabalhando. Nesse caso aqui, é uma que tem 5 raízes reais. Aqui é um lembrete, uma coisa importante que já percebi que muita gente esquece. Para determinar as raízes, ou seja, raiz, né, de x ao quinta menos 5x ao cubo mais 4x igual a zero. Por quê? Porque vai ser onde o gráfico, os pontos x que o gráfico corta o eixo x, né? Então, eu sei que determinando esses pontos, eu vou saber onde a função é positiva e onde a função é negativa. E isso muitas vezes é importante no estudo do comportamento da função. Queremos saber, né, se algo é positivo ou negativo. E para determinar os pontos que é zero, não tem uma fórmula, né, bonitinha. A fórmula bonitinha que temos é de primeiro grau, porque se for uma função a1 no x mais a zero igual a zero, para determinar onde ela corta o eixo x, é só solar o a zero e dividir por a1, né? Então, uma raiz disso seria a única menos a zero sobre a1, né?
Isso, caso de grau 1. Grau 2 é facinho, né? Porque, quer dizer, tornou facinho, porque é equação de Bhaskara. Grau 3 tem uma fórmula, mas não vou gastar trabalho e tempo aqui para colocar, porque uma fórmula tem raiz, bem complicado. É a fórmula de Cardano e Tartaglia, uma fórmula aí do século XV. E depois para raiz de equações do tipo cúbica ou de grau 5, como esse daqui, será que tem uma fórmula? Não, né? Aí foi um grande matemático, né? Abel descobriu, mostrou que não existe uma fórmula, né, por radicais para equações aí de grau maior ou igual que 5. Mas olha uma coisa interessante aqui. Quantos anos ele viveu? 26 anos. Ou seja, ele foi um gênio e morreu extremamente novo. A turma fala, né? Imagine se ele tivesse vivido por mais tempo. Aí a turma até tira sarro, porque né, tinha acabado a matemática, porque ele teria feito muita coisa. Mas alguém já ouviu falar por que ele morreu assim tão novo? Não. Isso foi por questão de uma paixão da juventude dele. Ele apaixonou por uma moça da fidalguia, né? E no combate, né? Lá de espadas, tinha as coisas, né? Você vê que aqui é 1800, né? 1802, 1829, né? Aí no combate lá com o outro pretendente da esposa da, da senhora, ele acabou morto. Então ele morreu aos 26 anos. E outro fato mais interessante, que ele escreveu todo o trabalho dele um dia antes dele morrer. E aí demorou muitos anos para as pessoas estudarem e com o tempo aí viu que estava tudo certo, entenderam que como ele estava racionando e desenvolveu toda uma bela área da matemática, né? Então foi Abel que demonstrou que para equações maiores do que 5 não tem uma fórmula envolvendo raízes. Então, não, no way, né? Se você quiser procurar uma fórmula bonitinha, igual Bhaskara, assim, né? Não vai ter como. Então, como nós procedemos? Nós começamos procurando as raízes racionais. Então, se P sobre Q é uma solução, né, dessa equação, ou seja, quando eu substituir o x por P sobre Q, isso aqui dá zero, aqui já tiro todos os fatores primos, né? Então, eu pego P sobre Q, 2 sobre 3, não vou pegar 4 sobre 6, né? Que eu posso dividir por 2. Então, eu pego aqui já P e Q sem fatores comuns, ou seja, o MDC é igual a 1. Então, se P sobre Q é uma raiz da equação acima, eu tenho que o P ter que dividir necessariamente o termo aqui sem o x, e o Q tem que dividir aqui o termo com o x de maior ordem. Achar as raízes 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Faltou igual a zero, tem que corrigir. Então, quais são as raízes racionais possíveis? São todas as P sobre Q. O P divide 1, né? O numerador que divide o grau, o termo constante. E o Q divide aqui o quociente do quociente do maior grau. O P tem que ser mais ou menos 1, né? O P divide isso aqui. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Isso. O P divide esse aqui, que é mais ou menos 1. E o Q, o denominador, tem que dividir o 2. Então, quem divide 2 é mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, esses quatro números são as quatro possibilidades para raízes racionais. Não tem outra possibilidade. Pode ter raiz real, pode ter uma raiz do tipo raiz de 3, raiz de 4, perfeito? Mas racionais são essas possibilidades. Pode ter raízes complexas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo se tiver uma raiz racional, então o P tem que dividir o A zero e o Q tem que dividir o AN. Tá claro isso, gente? Então vamos testando. Eu vou começar aqui com a raiz meio.
Pode fazer duas formas. Eu posso vir aqui calcular o x igual a meio, ver se dá igual a zero. Se der igual a zero, tem uma raiz. Ou eu posso dividir aqui pelo número e ver se dá resto zero. Se der resto zero, é uma raiz. Então, vamos lembrar como fazemos divisão de polinômios. Então, eu quero dividir 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 por x menos meio, que é uma tentativa. Estou tentando a raiz meio. Então, é sempre x menos raiz. Eu vou lá, multiplico por 2x ao quadrado, né? Porque eu quero cancelar esse termo de maior ordem. Então, 2x ao quadrado vezes x é 2x ao cubo. E menos 2 vezes menos meio vai dar 1. Primeiro eu faço, né, o produto, né, 2x ao quadrado vezes x, que dá 2x ao cubo. 2x ao quadrado menos meio, que aí vai dar menos x ao quadrado. E faço menos, né, porque é igual a divisão de números, né. Eu pego, faço esse produto por esse, e depois eu subtraio ele. Então, aqui deu 2x ao cubo, menos 2x ao cubo. Aqui deu menos x ao quadrado, vezes menos 1, dá mais x ao quadrado. Faço aqui a soma, esse cancela. Por isso que eu escolhi aqui o 2x ao quadrado, para começar, para cancelar aquele termo de maior ordem. Faço aqui a soma, x ao quadrado também sumiu. Então, ficou menos 2x mais 1. Aí, de novo, eu vou querer cancelar o menos 2x, então eu tenho que multiplicar aqui de uma forma que dê menos 2x. Então, o que eu tenho que escolher é o menos 2. Então, menos 2 vezes x dá menos 2x, com menos, né, vai dar 2x. Menos 2 vezes menos meio, 1, né? Com menos, né? Porque eu tenho que fazer sempre esse produto e depois subtrair ele, que já foi feita a subtração. E olha, que cancelou tudo deu zero, deu o resto zero. Então, se deu o resto zero, eu tenho que 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual. Este vezes esse, né? Esse daqui é igual a esse vezes esse, né? Essa é a ideia de dividir, né? Dividir esse número por esse, o dividendo, né? É tal de que forma que esse vezes esse, mais o resto tem que dar esse. Perfeito? Por exemplo, você vai dividir 5 por 4, né? Na hora de dividir 5 por 4, você tem que 5 é igual a 4 vezes 1, que é o dividendo, né? Mais 1. Perfeito? Então, 5 é igual a 4 vezes 1 mais 1. Perfeito? Mesma coisa pelo nome. Então, esse é igual a esse vezes esse, mais o resto. O resto que é zero, né? Então, eu tenho que, o pronome que eu estou dividindo, é igual a este vezes esse. Eu coloquei o 2 em evidência, porque faltou o igual, tem que corrigir. Estranho, que eu pensei que já tinha corrigido isso. Aí ficou 2 vezes x ao quadrado menos 1. Aqui é de segundo grau, aqui eu posso resolver por Bhaskara. Né? Ou aqui igual a zero, fácil de resolver. X ao quadrado menos 1 igual a zero, é x ao quadrado igual a 1. E as soluções dessa equação, né, é x raiz de 1 e x igual a menos raiz de 1. Perfeito? Não confunda que raiz vai ser negativa. Eu só estou falando que uma raiz é raiz de 1 e outra raiz é menos raiz de 1. As duas raízes agora dessa equação, x ao quadrado menos 1 igual a zero, é 1, está aqui, né? X menos 1 e menos 1 que está aqui, x menos menos 1. Portanto, eu escrevi isso aqui em termos das suas raízes, né? Que é 1 menos 1 e meio. Então, realmente, aqui só tem raízes reais. Mas podia dar não real as outras raízes. Perfeito? Bastava cair numa equação de segundo grau aqui que as raízes são reais. Ou podia, por exemplo, imagine se aqui dá x ao quadrado mais 1. Isso aqui são duas raízes, aí vai ter duas raízes complexas, né? Que é i menos i. Esse resultado só diz o seguinte: se tiver raiz racional, ela é dessa forma. Então, por isso, sempre quando começa polinômio, né, começamos testando pelas raízes racionais, porque aí pode fatorar e cair numa expressão mais bonita, e aí você reduz, porque se dividir por uma raiz, o polinômio que sobra vai ter um grau menor. Então, tinha um polinômio grau 3 aqui, ó, dividir por x menos meio, sobrou um polinômio grau 2 para eu estudar. Ah, professor, mas se só tiver raiz real, não tiver nenhuma raiz racional, que seja, só tenha irracional. Aí tem que ser método numérico. Nós vamos estudar, por exemplo, o método de secção, o método
Newton, interpolação. E também, né, nós podemos dividir por duas funções polinomiais. Aqui eu pus o x, tá vendo? Aqui eu corrigi. Então, podemos pegar uma função do tipo 2x ao quadrado mais x mais 1 e dividir por 3x ao cubo mais x ao quadrado mais 1, por exemplo. O numerador é uma função polinomial e o denominador é uma função também polinomial. São chamadas funções racionais. Olha aqui que, como eu já falei no exemplo, né, 2x ao quadrado sobre 3x ao quadrado, x ao cubo, ela pode não ter o mesmo grau. Em cima pode ser um grau n, embaixo um grau m, com m diferente de m. Então, né, como são funções polinomiais, todos esses coeficientes têm que ser reais e os coeficientes do denominador também têm que ser reais. Uma coisa importante, nunca pode dividir por zero. Né? Dividir por zero dá problema. Eu não posso, né, dividir por zero. Então, eu não posso pegar um x aqui, calcular essa função no x, de forma que zero o denominador. Em cima e embaixo faz sentido o x. Pegar qualquer x, eu posso fazer pegar x igual a π. Posso pegar π, fazer vezes π, fazer vezes π, fazer vezes π, n vezes, multiplicar por o número real, fazer mais a mesma coisa aqui, somar, mais aqui a mesma coisa, e aqui somar com esse outro número real. Então, em cima e embaixo faz sentido para qualquer números reais, ou funções polinomiais. Só que embaixo eu não posso ter nenhum número x aqui que zero o denominador. Portanto, o domínio é todos os números reais, que embaixo não dá zero, ou seja, são todos os pontos aí, números reais, em que não é uma raiz aí do denominador. Vamos fazer um exemplo. Determine o domínio dessa função, que é uma função racional, tá vendo? Aqui é o polinômio de grau 2, aqui é o polinômio de grau 3. Então, o domínio vai ser todos os números reais, né? Que não zero o denominador. Então, são todos os números reais. Aqui a única raiz possível é 1, né? Outras raízes são complexas. O domínio dessa função é o conjunto de números reais, exceto 1. Você pode escrever qualquer uma dessas duas formas, né? A imagem ainda vamos ter que estudar um pouco mais as funções. Aqui vai ser toda reta. Lembra que na última aula vimos histograma? Função definida por partes é uma função que é definida por fórmulas diferentes em subconjuntos do domínio. Nesse caso aqui, o imposto de renda. Aqui eu fiz o gráfico da alíquota, né, pelo valor da renda. Então, se uma pessoa, já tinha pulado, né? Se uma pessoa recebe até 22.847,76 centavos no ano, é isento, não paga imposto de renda, que nós temos que fazer todo ano. Agora, se uma pessoa recebe um valor entre 22.847,76 e 33.919,80, a alíquota máxima, aqui ele devia ter posto, né? Mas aqui é a alíquota máxima, porque em relação a esse rendimento, como devolver, ela vai pagar zero. Agora, o valor da renda que passar 22.847,76, ela vai pagar 7,5. Perfeito? Depois no eu ponho aqui um parênteses máximo. Se ela receber exatamente 22.847,76, a alíquota máxima dela vai ser zero. Então, aqui, nesse ponto, é zero. Então, eu coloco bola aqui, bolinha pintada. Agora, se ela receber qualquer valor maior, por exemplo, 22.847,76, 77, aí a alíquota máxima dela vai ser 7,5. Porque em relação a esse 1 centavo que passou, ela vai ter que pagar 7,5 de imposto. Por diante, a mesma coisa, né, nos outros intervalos. Então, por exemplo, se a pessoa receber aqui entre 45.212,60, 55.966,16, a alíquota máxima dela vai ser 22,5. E quem receber acima
de 55 mil, a alíquota máxima dela vai ser 27,5. Mas lembrando, por exemplo, se uma pessoa recebe uma renda aqui de 60 mil, aí de 60 mil até 50.966, ela vai pagar 27,5. Dessa diferença, ela vai pagar 22,5. Dessa diferença, ela vai pagar 15. Dessa diferença, ela vai pagar 7,5. E dessa diferença, ela vai pagar 0. Ficou claro, gente, como é feito o imposto de renda? Essa tabela é a mesma de, acho que 2004, não foi atualizado, né? Então, dessa forma, os salários vão aumentando com a inflação e você vai pagando mais impostos, porque você vai ganhar um salário maior e as tabelas não sendo corrigidas pela inflação, ela vai continuar com valores menores, então você tem que cada vez pagar mais imposto. Não, acho que 2014, desculpa, né? Eu tô sendo exagerado. Acho que a última correção da tabela imposto de renda foi 2014. Nesse intervalo aqui, nesse intervalo, nesse intervalo, nesse intervalo, nesse intervalo, elas definidas de forma diferente. Então, por exemplo, de zero, se tiver uma renda de zero, você pode receber zero, né? E até 22 mil, renda zero, na verdade, não existe, né? Porque a pessoa tem que ter um mínimo para comer, né? Senão a pessoa morre. Então ela tem uma renda mínima, seja com doação, mesmo que não tenha emprego, enfim, não quero discutir isso. Mas se você teve uma renda de zero até 22.846, sua alíquota máxima é zero. Então, essa é uma forma analítica de você escrever essa função. Agora, se você recebeu algo um pouquinho maior, ou seja, estritamente maior que 22.847,76, e até menor ou igual que 33.909,80, a sua alíquota máxima vai ser 7,5. E assim por diante, né? Até chegar aqui, quando você passar, né, o valor é 55 mil, aqui é estrito, né? O menor ou igual é aqui, desculpa ter corrigido. Quando você tiver uma renda um pouquinho maior que 55.966,16, aí a sua alíquota máxima vai ser 27,5. Feito, eu só reescrevi essa função, que está diagramada aqui nessa tabela. Então, posso escrever aqui, né, os valores X, nesses intervalos, e a alíquota máxima. E quanto você paga de imposto, né? Que você quer saber no final, né? Não quer saber só a alíquota máxima. Você quer saber quanto você vai ter que, de final, aí, gastar, né, com o imposto. Então, olha, se você tiver entre 0 e 22.847,76, você vai pagar zero. Agora, se você tiver entre 22 mil e 33 mil aqui, arredondando, né? Você vai pagar 7,5. Então, o que passa, tá vendo? Aqui é o X, é quanto você tá, é a sua renda. O X aqui, a variável é a renda. Então, o quanto da sua renda passar 22.847,76, você vai pagar 7,5. Perfeito? Aqui tá errado, que é 7,5%. Então, você tem que multiplicar, né, por 0,075. Aqui a mesma coisa, 0,15. Aqui 0,225. Aqui 0,275. Perfeito? Eu corrigi isso. É porque é 7,5%, né? Então, para você saber quanto é por cento, 7,5 de 100, você vai multiplicar 100 por 0,075, que aí vai dar 7,5. Eu vou pagar o que minha renda passar de 22 mil, né, que é a diferença, eu multiplico por 0,075 e eu tenho a quantidade de imposto que eu pago nessa faixa. Agora vamos supor, minha renda está aqui, está entre 33 e 45 mil. Agora, nessa faixa, eu tenho que pagar 15%. Então, o que a minha renda passar de 33.909,80, eu pago 15%. E eu pago tudo, o imposto dessa faixa, porque eu recebi toda essa diferença. Então, o imposto pago para quem está nessa faixa é R$ 830. Aí, se tiver uma renda aqui nessa faixa. Aí, o que eu passar 45 mil,
Eu pago 22,5. Perfeito? E somo mais tanto o que passou nessa faixa e nessa faixa, que dá 2.494,32. Então, o imposto das duas faixas anteriores, mais aí 22,5 do que passou, né? 45. E se passar esse aqui, eu somo esse, mais esse, deu 4.961 e mais aí 27,5 do que passar 55,5. Então, é uma função, de novo, dividida por partes. Aqui nesse intervalo é zero, nesse intervalo é dado por uma função de inclinação 0,075. Se eu tiver com um valor nesse intervalo, é dado por uma reta, o seu gráfico é uma reta de inclinação 0,15, está vendo que esse é o coeficiente do x, a inclinação é a frente do x. E se eu tiver nessa faixa, né, o gráfico é uma reta também, que a inclinação é 0,22 e 5, e se eu tiver nesse daqui, também o seu gráfico é uma reta, em que a inclinação é 0,275. É um belo exemplo, né, são duas funções, né, que é definido por partes, né, que é chamado imposto progressivo. E nesse caso, quando você recebe mais, o que você vai recebendo a mais vai tendo uma alíquota maior, né? Se você receber nessa faixa, você paga 7,5, mas o que você tiver acima de 25, 55 e 900, você vai pagar 27,5%. Beleza? Todo mundo entendeu aqui a ideia?